Olá e bem-vindos. Em qualquer negociação existem sempre aqueles momentos-chave, sabem? Aqueles que acabam por definir todo o resultado. Hoje vamos fazer precisamente isso. Vamos descodificar as objeções de vendas mais comuns e ver como é que se podem transformar em ferramentas poderosas para, no fim de contas, fechar o negócio. Ora bem, esta cena é um clássico, não é verdade? O cliente lança a pergunta do desconto e o vendedor, em vez de dar uma resposta direta, devolve a bola com uma condição. Parece tão simples, mas por baixo desta jogada esconde-se uma psicologia de negociação que é, acreditem, extremamente eficaz. Vamos lá perceber porquê. Vamos chamar-lhe o nível 1 do jogo, o pedido de desconto. É sem dúvida a jogada de abertura mais comum de todas. E a forma como se responde a isto pode ditar o rumo de toda a conversa que se segue. Esta estratégia tem um nome. Chama-se fecho condicional. E a lógica é simples, mas muito poderosa. Nunca se oferece uma concessão sem se obter um compromisso em troca. É o princípio mais básico da reciprocidade numa negociação. Para receber, é preciso dar. E, claro, vice-versa. A psicologia por trás disto é absolutamente fascinante e funciona com base em 3 pilares. Primeiro, evita-se desvalorizar o produto. Quer dizer, uma concessão gratuita dá logo a entender que o preço inicial era inflacionado. Segundo, isto funciona como um autêntico teste de stress, para separar quem está só a ver de quem está mesmo pronto para comprar. E por fim, cria um laço psicológico. Um sim condicional cria um compromisso moral, que depois é muito mais difícil de quebrar. E claro, a forma como se comunica esta condição é crucial. Uma resposta mais fraca do género "estamos no nosso limite de margem" foca-se nos problemas da empresa e isso não interessa nada ao cliente. Já a abordagem mais forte, pelo contrário, transforma o vendedor num aliado. Emoldura o desconto não como uma obrigação, mas como uma exceção, algo que o vendedor vai ter de lutar para conseguir. Isto cria valor e um sentido de urgência. Ok, passamos para o nível 2, o braço de ferro. Então, e se o cliente não aceita a condição? E se insiste, dê-me o preço primeiro, depois logo vejo. Bem, aqui a negociação sobe de intensidade. E cá está a contra-ofensiva do comprador. Não. Primeiro o preço, depois a decisão. Parece um impasse, não parece? Mas, na verdade, isto é uma excelente oportunidade para usar algumas das táticas mais subtis e eficazes da negociação. Existem várias estratégias para contornar este impasse. Podemos, por exemplo, isolar a objeção para perceber se o preço é mesmo o único obstáculo. Podemos proteger a nossa margem, trocar outras variáveis na negociação ou até lançar um desafio subtil. Mas vamos focar-nos na tática que é, talvez, a mais poderosa de todas: descobrir a verdade por trás do pedido. A chave aqui é diagnosticar a situação. Será que o problema é realmente o preço? Uma pergunta como esta é incrivelmente eficaz. Compreendo perfeitamente, mas só para eu perceber melhor. Além do preço, há mais alguma coisa que o esteja a fazer hesitar em avançar hoje? Esta abordagem convida à honestidade e, muitas vezes, revela o verdadeiro obstáculo que estava escondido atrás da cortina de fumo do preço. O princípio fundamental é este: diagnosticar antes de prescrever. Pensem nisto. Um médico não receita um medicamento sem primeiro perceber os sintomas. Aqui é a mesmíssima coisa. Um negociador não pode simplesmente atirar com um desconto para cima da mesa sem entender qual é a verdadeira dor. A exigência do preço primeiro é quase sempre apenas um sintoma de um problema maior. O valor ainda não ficou suficientemente claro. Ok, vamos a um novo desafio. A objeção que todos temem: o concorrente. O que é que se faz quando um cliente joga essa carta na mesa? A frase é esta: o vosso concorrente é mais barato. Muitas vezes, isto é um bluff. Ou então, é uma comparação completamente injusta entre, digamos, alhos e bugalhos. A chave aqui não é entrar em pânico e baixar o preço de imediato. O segredo é mudar o campo de batalha, sair da arena do preço e entrar na arena do valor. O preço é um número. O valor é a experiência total, a qualidade do produto, a fiabilidade do suporte, a segurança da garantia. A tarefa do negociador é iluminar tudo aquilo que o preço mais baixo do concorrente pode estar a esconder na sombra. Existem 4 formas muito elegantes de o fazer. Podemos garantir que se está a comparar maçãs com maçãs, questionando se as ofertas são mesmo idênticas. Podemos semear a dúvida, levando o cliente a perguntar-se como é que o concorrente consegue aquele preço. Podemos isolar a preferência para se perceber o que é que ele realmente valoriza, ou podemos simplesmente realçar o risco que existe numa opção que é aparentemente mais barata. Este guião para semear a dúvida é particularmente poderoso. Se eles estão a cobrar assim tão menos, onde é que acha que eles estão a cortar para ter lucro? Será nos materiais ou se calhar no apoio pós-venda? Reparem como isto transfere o ónus da prova para o cliente, fazendo-o ser ele a questionar a oferta do concorrente. É brilhante. E atenção, uma regra de ouro absoluta: nunca, mas nunca atacar diretamente um concorrente. Isso soa a desespero e a falta de profissionalismo.
A abordagem inteligente é falar dos riscos abstratos associados a preços baixos no setor em geral. Assim, mantém-se a credibilidade e deixa-se que o cliente chegue às suas próprias conclusões. E agora vamos para uma das objeções mais difíceis de todas, aquela que tanto pode ser genuína como pode ser só uma forma educada de dizer não. Chegamos ao boss final das objeções. Gosto, mas preciso de falar com o meu parceiro, o meu cônjuge, o meu chefe. O erro mais comum aqui é ser passivo e dizer apenas ok, então depois diga-me alguma coisa. Fazer isto é o mesmo que perder o controle total da venda. Em vez de uma espera passiva, a estratégia é manter a iniciativa. Primeiro, isolar o compromisso da pessoa com quem estamos a falar. Depois, equipá-la com os argumentos certos, ou seja, armar o mensageiro. Se for preciso, sugerir uma reunião conjunta. E para manter o negócio quente, criar uma reserva condicional. A tática de armar o mensageiro é particularmente inteligente. Em vez de se ficar à espera, ajuda-se o interlocutor a preparar a sua própria argumentação interna. Uma pergunta como: quando apresentar isto ao seu parceiro, que aspectos vai destacar para justificar o valor, transforma o cliente no nosso próprio advogado. Obriga-o a verbalizar e a interiorizar os nossos pontos fortes. Sabem, todas estas táticas, desde o simples pedido de desconto até ao clássico "tenho de falar com alguém", podem ser resumidas num único princípio, numa regra de ouro da negociação. E a regra é só esta: nunca, mas nunca, dar nada sem pedir algo em troca. Seja um desconto em troca de um fecho, seja mais tempo em troca de um compromisso. Cada concessão que é feita tem de ter uma contrapartida. Esta é a base de qualquer negociação de sucesso. E isto leva-nos a uma reflexão final. Depois de vermos estas estratégias, da próxima vez que surgir um pedido de desconto, qual será a jogada de abertura mais eficaz? Fica bastante claro que a resposta a essa primeira pergunta pode, de facto, determinar todo o resultado do jogo.